Então eu convidei o Milton Manuel, que é presidente do SINDEC, porque eu tinha recebido aqui, pelo Face, pelas outras redes sociais aqui, o comerciário que me escuta aí na Rua do Comércio, comerciário e outras classes trabalhistas, que a gente fala aqui na nota do SINDEC, não é? Começa daqui, o SINDEC informa, nenhum comerciário deve ser obrigado a trabalhar mais de 8 horas por dia e 44 por semana. Aí a gente queria mais detalhes, como é essa questão de carteira assinada, quanto tempo fica, quais são os direitos que a empresa tem para ficar com o tempo, ficar com nossa documentação e daí por diante. E você pode mandar alguma dúvida aqui pelo nosso Facebook e também pode ligar para cá para o 0944, é o 3721-0944 e fazer as suas perguntas e o Milton vai responder dentro dessa questão de trabalho, dentro dessa questão de seus direitos trabalhistas mais propriamente. Boa tarde, Antônio Silva. Boa tarde, meus amigos da nossa emissora. Eu queria, Antônio, com sua permissão, naturalmente nós já havíamos conversado com a perspectiva de hoje de discutirmos um pouco sobre alguns direitos dos comerciários e, naturalmente, dos trabalhadores em geral. E o vamos fazê-lo. Mas eu queria que você me permitisse aí alguns minutinhos, que eu queria falar sobre teatro. Muito bem. Pode ser. Você acha que eu tenho alguma coisa com teatro, que eu me identifico com... Eu digo porque você é um amante da cultura, você é um amante da arte. Mas, na verdade, esse teatro aí ao qual você se refere, ele é muito importante. Ele educa também as pessoas. Teatro, você está falando do teatro. Mas tem um outro teatro que eu queria conversar sobre ele aqui. E nós sabemos que uma peça teatral, geralmente, ela tem vários atos. E nós tivemos, porque esse perverso sistema, né, que é um grande aliado do Estado brasileiro, do poder público em todas as esferas municipais, estaduais e federais, eles promoveram, dentro desse processo de manipulação e de tentar entorpecer a população com a emoção, eles iniciaram o primeiro ato desse teatro em junho na Copa do Mundo. Quando empurraram as pessoas a assistir, e aí eu quero deixar registrado, eu não sou contra o futebol enquanto arte, enquanto cultura, enquanto lazer, enquanto desporto. Eu sou contra a esse perverso sistema utilizar milhões de pessoas num país que se diz apaixonado por futebol para tirar proveitos, estes principalmente econômicos e o outro de manipulação. Eu queria, Antônio, fazer a seguinte pergunta. Esse perverso sistema, junto com seus aliados, estavam jogando a população para, no sentido de que ela teria que aceitar que nós teríamos que ser hexa. Ótimo. Nós não fomos hexa, mas digamos que nós tivéssemos sido, já fomos penta, etc., tetra, etc. Mas digamos que nós chegássemos a ser hexacampeão de futebol. Em que era que iria melhorar a qualidade de vida das pessoas? O sistema de transporte coletivo do nosso país, que é extremamente precário, onde as pessoas andam feito sardinha na lata, penduradas, em que era que ia melhorar a situação de quem usa o transporte público do Brasil. A situação da saúde no nosso Brasil, da segurança pública, iria melhorar? Então, me permita, isso é uma tremenda enganação, patifaria, permita-me usar a expressão, do que esse sistema faz e boa parte do nosso povo vem aceitando. Nós teríamos honra, aquela mesma coisa dessa disputa pequena, medíocre, entre Caruaru e Campina Grande, para se saber quem é que tem o melhor São João do mundo. Eu acho que o mais importante é saber qual é a cidade que promove a seus concidadãos o melhor sistema de educação, o melhor sistema de transporte, de saúde, né? Qual é a cidade mais arborizada, é Caruaru ou Campina Grande?
Agora, recente, aquela cidade, do ponto de vista político e administrativo, deu um grande exemplo. O prefeito de lá, ao contrário do que fez o daqui, não aumentou a passagem de ônibus, apesar de manobras do Conselho Municipal de Transporte de Campina Grande ter deliberado o aumento na passagem de ônibus. Lá em Campina Grande, na hora de sancionar, como já disse, apesar de ter sido aprovado por um conselho manipulado, lá em Campina Grande, o prefeito da cidade de Campina Grande não sancionou, vetou o aumento. Então são algumas coisas que é importante, eu penso, e aqui não quero ser a palmatória do mundo. Ao contrário, a minha vinda hoje aqui, Antônio, é no sentido de aproveitar esse seu programa muito ouvido em Caruaru e na região, para tentar provocar um pouco as pessoas no sentido delas entenderem e elas pensarem que elas não devem mais continuar sendo escravas desse perverso sistema, que só quer usá-la, manipulá-la. E nós estamos agora para o segundo ato. O segundo ato é um processo eleitoral que a gente sabe que ele não é verdadeiramente democrático. Primeiro, só se elege os mais ricos, os candidatos mais ricos, os que compram muita gente da imprensa, pagam a peso de ouro para ficar postando suas mensagens e suas defesas em seus blogs, em seus canais de televisão, né? As grandes empresas, por exemplo, a Masterboi, que foi condenada lá em Rondônia por trabalho escravo, situação análoga a trabalho escravo, essa empresa despejou milhões para os dois candidatos que se apresentam aí nas pesquisas. Qual é o interesse dessa empresa? Ela não vai dar, ninguém paga almoço, ninguém vai chamar ninguém para almoçar de graça. Alguém tem que pagar o almoço, por exemplo. E aí, nesta minha preocupação, nesta nossa preocupação com relação a esse processo eleitoral, eu quero dizer que o voto é muito importante, Antônio. Mas ele é apenas uma pequena parte desse processo. Se a gente votar, inclusive, vendendo o voto, votando pela emoção, que eu já quero voltar nessa questão da emoção, do voto emocional. Tem um voto econômico, tem um voto do favor, tem o voto da promessa, tem o voto da religião, tem o voto de tudo, inclusive da emoção. Então, voto, e aqui eu não quero, repito, como já disse em outras oportunidades, não estou fazendo crítica à religião, a pensamento de ninguém, ao contrário. Agora, esse processo do voto, ele é apenas uma pequena parte. Se apenas eu votar e o administrador público, naturalmente, seja ele da esfera municipal, estadual ou federal, e eu não ficar acompanhando os passos dele, nada vai adiantar aquele meu voto. E tem mais outra coisa, essa história de eu dizer que fulano de tal não é o prefeito de toda a cidade, ele é, independentemente de eu ter votado nele ou não. E ele, por sua vez, enquanto administrador, ele tem que se lembrar que prevalece aí a vontade geral e não a vontade da maioria. Essa é uma grande diferença, porque ele pode dizer, eu vou atender o bairro tal, porque lá eu tive mais voto. De jeito nenhum. Ele tem que atender a vontade geral e não da maioria. O que é essa diferença aí de vontade da maioria? É aqueles que votaram com ele. E a vontade geral é de todos os munícipes, de todo cidadão que paga seus impostos, né? Se ele não compareceu à urna, ele também exerceu o seu direito legítimo de não comparecer à urna. Se ele foi lá e anulou o voto, votou em branco, seja lá o que for, ele também participou do processo. Então, a gente precisa entender que, quando você disse aqui, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de distrato, de desrespeito, que o administrador público, a obrigação dele, é fato. Ele não está fazendo nenhum favor. Até porque nós transferimos o nosso poder para ele. Aquilo que eu deveria fazer, digamos, ou que eu não posso fazer, eu passo para o meu
administrador, ou para o meu representante legislativo. Então é importante, Antônio, já começou a perturbação do ponto de vista de ameaças. Ou você vota no candidato A ou B, ou você é demitido da prefeitura. Ou você é demitido do governo do estado, ou da presidência da república. Eu estou falando isso nas 3 esferas. Ou você vota no candidato tal, ou eu vou demitir a sua mulher que trabalha no lugar tal. Ou eu não vou mais lhe dar a cesta básica. E aí o grave problema é que a gente vota em determinados candidatos, tudo bem, é no máximo 30 segundos para realizar esse ato de apertar lá na urna, né, e eleger A, B, C, D. Mas esse cidadão vai passar pelo menos 4 anos, Antônio, tomando conta ou sendo responsável por todos os nossos destinos, entre aspas, destino do ponto de vista político e administrativo. E aí, eu que vendi meu voto, eu que carreguei bandeira de A de fulano sem nenhum interesse coletivo, depois eu vou reclamar que esse país é de corruptos, que esse país é de ladrões, de bandidos. Mas, Antônio, quando eu estaciono o carro em cima da calçada, meu carro que vale, um exemplo, 150 mil reais, presume-se que quem tem 150 mil reais para dar num veículo, ele tem 10 reais para botar no estacionamento. Assim eu imagino. Mas eu também coloco esse carro em cima da calçada, eu faço fila dupla. Eu jogo lixo na rua. Eu baixo o vidro do carro e jogo lixo na rua. Então está na hora, e aqui eu estou me colocando no meio, ou entre essas pessoas. Eu já disse no início que eu não estou aqui para ser a palmatória do mundo, de forma nenhuma. Agora, nós estamos num momento gravíssimo, no país especificamente, e agora, especialmente com esses últimos acontecimentos aí, com esse trágico acidente que vitimou aí 7 importantes pessoas, e eu digo importantes pessoas porque são vidas. Isso. Não me interessa o cargo que essas pessoas tinham. Agora, grande parte da mídia está endeusando aí um bocado de gente, literalmente idolatrando um bocado de gente e tentando mudar esse quadro ou trazer um outro quadro eleitoral dentro do campo da emoção. Isso mesmo. Isso é tão grave quanto comprar o voto ou vender o voto. Exatamente. Eu vi uma determinada pessoa aí, questão ética, não vou citar o nome, e ele dizia que era importante que as pessoas votassem no candidato que vai substituir o falecido Eduardo, porque seria uma forma de presenteá-lo. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Tu já pensou, né, desse? Isto é uma aberração. Não, estão pensando agora, Milton, em fazer uns adesivos para botar nos carros. Aí tem um deputado aí sugerindo fazer uns adesivos com a foto de Eduardo, com a mensagem do acidente, da tragédia, né? E botar o adesivo, e nesse adesivo botar o número do candidato aqui, do qual o Eduardo apoiava. Para pregar nos carros aqui. Você já viu como é, vocês? Isso é patético, é horrível, é feio, é reprovável. Isso não é política. Isto é politicagem. E isso não ajuda no crescimento político, na formação política da população. Com certeza. Tem mais, Antônio. Para concluir, eu quero aqui deixar bem claro que eu respeito profundamente a dor dos familiares de todas as pessoas que foram vitimadas nesse gravíssimo acidente, né? Não vou entrar no mérito partidário de forma nenhuma, mas do ponto de vista político, da consciência das pessoas, do saber, é preciso ter muito cuidado para não criarem, pelo menos é isso que está se ventilando, uma campanha puramente emocional. Porque na maioria das vezes as campanhas eleitorais elas não são discutidas do ponto de vista político.
Qual é o candidato a presidente da República, por exemplo, que está preocupado com o fator previdenciário? Qual é o presidente da República que disse textualmente que está preocupado em manter o crescimento do salário mínimo? Qual é o candidato a governo, seja de qual for a unidade da federação, que disse que verdadeiramente está preocupado com a questão da agricultura familiar, sem ser só no discurso? Porque alguns até dizem que estão. Agora eu quero dizer, mostrar também as formas concretas de solução para os graves problemas que temos em Pernambuco, que temos no Brasil. Então, o nosso voto, Antônio, é muito importante. Com certeza. Nós queremos lembrar aos senhores que o telefone está aberto, né, Milton? Sim. Para você responder perguntas. Né? Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Diga lá, quem fala? Marivaldo. Diga, Marivaldo, de São João da Escócia. Diga lá, amigo. Porque eu não votei por dinheiro, né? Eu votei acreditando numa proposta de um candidato meu que se dizia amigo do prefeito e o prefeito também prometeu e não cumpriu nada. Eu posso concordar, porque eu não vendi meu voto, eu vendi nada mesmo. Eu votei na proposta do candidato, na proposta do prefeito, e até hoje eu não vejo nada. Então, meu amigo, que eu parabenizo ele pelo trabalho que ele fez no sindicato. Milton, essa pessoa que trabalha na empreiteira aí da prefeitura, que eu já vi nos casos também, já participei de casos, ele não trabalha registrado. Como acontece isso quando o funcionário sofre um acidente? Eu queria que ele respondesse. Ele é Marivaldo São João da Escócia. Certo. Ele trabalha... Não, você trabalhou, não foi? Eu levei pessoas para trabalhar. Ah, você levou pessoas para trabalhar naquelas empreiteiras que prestam serviço à prefeitura. Sim. E muitos poucos, aliás, pouquíssimos, têm carteira assinada. Aí ele está falando também, ele falou, a primeira pergunta dele foi a respeito do acidente no trabalho, né? Certo. Primeiro, essas pessoas que Obrigado, Marivaldo. Valeu. se colocam para trabalhar, é sabido que não é essas pessoas, eu costumo dizer, a ignorância dessas pessoas não tem nada a ver com brutalidade, sabe, Antônio? Ignorância no sentido do desconhecimento do saber dos seus direitos. Então, essas pessoas devem lembrar o seguinte, que o trabalho, ele deve ser visto como uma relação contratual. Eles devem procurar primeiro saber se essa empresa, essa empreiteira, ela está devidamente registrada nos órgãos competentes. Ele deve procurar saber se essa empreiteira tem processos na Justiça do Trabalho, principalmente se o FGTS e INSS dessa empresa é recolhido. Porque, notadamente, eu não devo procurar emprego numa empresa dessa natureza. Com certeza. Mas, especificamente, a pergunta dele, ele deve sim entrar com ação na justiça, né, contra esse empreiteiro diretamente ou a empresa. Né? Ele não deve... Agora, a prefeitura, por sua vez, deveria também não contratar empresas, até porque tem um processo de licitação. E a empresa, para prestar serviço a um órgão público, deve estar devidamente regularizado ou legalizada. Né? Mas essa pessoa deve sim procurar, no caso, a justiça, né? Ela pode requerer tanto a questão do tempo que ela passou afastada por motivo de saúde, como também o tempo que ela trabalhou sem carteira assinada. Muitos terminam uma obra e dão R$50, R$100, não. Ele deve procurar um advogado de sua confiança, um sindicato, um contador, seja quem for, levantar esses cálculos, procurar de forma administrativa resolver, ou seja, procurar conversar com o empreiteiro, o representante da empreiteira, e se ele não atender, deve sim procurar a Justiça do Trabalho, no caso de cobrar os seus direitos trabalhistas, obviamente. Muito bem, foi respondido aí. É bom saber se ela também existe, não é fantasma, né? Pois é, outro problema no serviço público. Né? Você tem que ter cuidado. Bem, Milton, vamos falar agora Isso. dessa questão, porque tem a pessoa que tem o primeiro emprego no comércio, certo? Aí se empolga, o patrão diz, não, me dê sua carteira, deixa aqui, tudo certo, vá trabalhando. Você está naquela fase de estágio, experiência, aquela coisa toda.
Aí eu queria que você explicasse isso direitinho, porque foi o que uma senhora passou para mim essa semana, que o filho dela foi trabalhar numa loja aqui no comércio, ela não citou por ética, e o menino entrou antes do carnaval. Antes do carnaval. E até agora a carteira. Aí disse, não entregaram a carteira. E ela disse que foi lá e tá na contadora, tá não sei o que, eu quero saber a carteira do meu filho, não sei o que e tal. Eu queria que você explicasse, a senhora está nos ouvindo. Olha, primeiro, a carteira de trabalho só pode ficar em poder da empresa por no máximo 48 horas. A empresa, quando receber a carteira de trabalho do empregado, ela obriga-se, a empresa ou seu representante, a pessoa do departamento de relações de trabalho, seja lá o que for, ela deve fornecer recibo ao empregado. A empresa tal, está de posse da carteira de trabalho, número tal, do senhor fulano de tal. Por que isso? Quando a empresa também for devolver a carteira de trabalho ao empregado, deve também assinar, o empregado, obviamente, assinar recibo, né, documento que recebeu a carteira, porque de repente você entrega a carteira de trabalho à empresa e é extraviada, perdem, rasuram, etc, etc. Como é que você vai provar que entregou a... Ah, meu colega de trabalho viu. Ele não vai ser sua testemunha, por questões óbvias, é claro. Ele vai ser demitido se for nesses casos, né? Mas enfim, a orientação é de que, quando for entregar a carteira de trabalho, exigir que a empresa lhe forneça recibo, né? Que a empresa está com sua carteira, e esta carteira não pode, repito, ficar por mais de 48 horas em poder da empresa. A carteira de trabalho não pode ser anotada situações que não estejam relacionadas à questão do trabalho. Por exemplo, 13º, férias, afastamento, o salário, coisa dessa natureza. Situações extra, a relação de trabalho é expressamente proibido a anotação na carteira. A outra coisa que você falou, Antônio, é de o empregado ingressar na empresa, além de ficar com a carteira retida, que é crime, né? A empresa diz, olha, você vai ficar fazendo uma experiência. Pode ser? Pode. Seja no comércio, na indústria, em qualquer atividade econômica. Porém, esse contrato não pode ser verbal, digamos, né? Deve ser a carteira anotada com um contrato de 30, 45, 60 ou 90 dias. O empregado deve sempre se ater a isto. Entregar a carteira, exigir um comprovante de recebimento por parte do representante da empresa, exigir a carteira anotada de acordo com o contrato de experiência, seja ele de 30, 45, 60, no máximo 90 dias. Você não pode passar 120 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos fazendo experiência. O período de experiência máximo permitido na legislação são 90 dias. Você pode me contratar, Antônio, por 30 dias. E aí você entende que tá dando certo a nossa relação de trabalho, então você quer prorrogar. Então você pode prorrogar só por mais uma vez. Você pode prorrogar por mais 15 dias, ou por mais 30, ou por mais 60 dias. Mas você não pode fazer um contrato de 30, depois 45, depois mais 15, 60, não. Somente 30 ou 45, você pode fazer também um contrato único de 30 dias e não renová-lo. Você pode fazer de 45 e não renovar. Você pode fazer de 60 e não renovar. E fazendo de 90, aí você ou renova esse contrato, que é o último prazo é de 90 dias, e ou em caso de não renovação, obviamente, esse contrato passa a ser por tempo indeterminado. Então, as pessoas se submetem ao trabalho escravo, ao trabalho indecente, ao trabalho desumano, né? Ao trabalho ilegal, não é por medo de perder o emprego apenas. É por falta de esclarecimento. É preciso lembrar que a relação de trabalho, a prestação de serviço é um contrato, Antônio. Um contrato. A empresa tal, vou trazer aqui para a emissora de rádio, a empresa tal
fez um contrato com esta emissora aqui, para esta emissora dar publicidade dos seus produtos. Isso é um contrato. Tem direito a empresa de ter os produtos dela levado à publicidade e a empresa de receber o dinheiro pela prestação de serviço. No caso da relação de trabalho, eu firmei um contrato. Eu tenho direitos e deveres. Então o que está faltando neste empregado e na maioria deles, se ele perder o emprego, Antônio, ele vai arranjar outro. Isso. Só não trabalha quem é preguiçoso, vagabundo. Porque eu, por exemplo, eu estou querendo só como parâmetro. Eu trabalhei como servente de pedreiro. Eu peguei frete, eu lavei carro, eu vendi jornal. E se for necessário, Antônio, eu farei isso de novo. Eu quero saber se eu estou levando pão para meus filhos, para minha família, de forma honesta. Agora, baixar o lombo para o capital explorador. Porque quando, cada vez, eu fico nessa de que eu não vou questionar porque eu vou perder o emprego, só quem ganha é o capital explorador. Ou seja, aquele patrão, né, e eu não posso dizer todos, porque existem empregadores que respeitam a legislação trabalhista, mas infelizmente uma grande maioria entende que ele ainda pode se comportar igualmente no século XVIII, XIX, como senhor de engenho. Ele tem que lembrar que ali, igualmente o empregado, ele tem que lembrar que ali existe um contrato. Contrato este que deve ser respeitado pelas duas partes. E aí, no caso, por parte do empregador, pagar o salário em dia, recolher FGTS, recolher Previdência Social, pagar 13º, pagar férias, conceder as férias, o empregado, por sua vez, trabalhar as 8 horas que o contrato estabelece, né, ter as suas 2 horas de almoço, né, cumprir as normas dentro da lei que a empresa estabelecer. Então, enfim, Antônio, é uma troca de necessidades. Eu preciso do emprego para minha sobrevivência e a empresa precisa da minha força de trabalho. Então ninguém está fazendo favor a ninguém. Agora, ele ir no sindicato e achar que a empresa não vai saber, principalmente num caso de registro de carteira, não tem condição. Né? Não tem. A fiscalização do Ministério do Trabalho, que é quem faz isso, chegando lá, vai identificar que é um empregado A ou B. Então, ele tem que lembrar que ele deve exigir essa carteira assinada imediatamente ao ingresso, porque é um direito que ele tem. Agora, enquanto os trabalhadores estiverem pensando, infelizmente, e essa situação é muito grave, Antônio, a gente vê isso todos os dias, eu não vou reclamar não, porque eu vou perder meu emprego. Eu não vou reclamar não, porque é tudo que os patrões desonestos querem. É tudo que os patrões que andam à margem da lei querem. Quer ver outra coisa? A empresa não paga. Aí o trabalhador vai reclamar na Justiça do Trabalho. Ou deve reclamar. Primeiro ele deve procurar administrativamente resolver isso com a empresa. Se não houver acordo, naturalmente bater as portas do Poder Judiciário. Mas aí o que é que se diz para ele? Mas não vai criar confusão, vai demorar muito tempo. Isso é uma concepção ideológica. Você não ir correr atrás dos seus direitos, porque vai demorar. Ora, ninguém consegue nada, Antônio, se você não vier todo dia aqui trabalhar, você não vai levar o pão e o leite para a sua família. Você vai correr risco de sua casa para cá, você ser assaltado, levarem seu veículo, etc, seu relógio, sua carteira, mas você precisa vir. A vida em si, a gente nasceu, já é um risco. E a relação de trabalho, é preciso que os nossos companheiros trabalhadores, especialmente no comerciário, ele é igualmente o voto. Se ele esperar que o patrão, na maioria das vezes, vai anotar sua carteira sem ele questionar, vai pagar seu salário, vai pagar férias, 13º, sem que o trabalhador faça o mínimo de questionamento, isso não acontece, Antônio. É preciso que ele esteja sim no sindicato para ser orientado. O sindicato, sim, se o trabalhador chegar no sindicato e fizer a denúncia, nós temos a obrigação de ir na empresa, tentar fazer com que essa empresa registre esse empregado. Agora, naturalmente, a maioria das vezes, a empresa vai tomar conhecimento, naturalmente, que foi uma denúncia. E sendo uma denúncia,
A maioria das vezes a empresa demite. Então o empregado não tem que ficar com medo de perder o emprego ou não. Né? Afinal de contas, se você perdeu o emprego porque você estava lutando, né? Eu, pelo menos, é assim que pensamos. Agora me diga uma coisa, o empregado perde o emprego, aí é uma coisa bem triste, porque aí isso não é uma empresa, isso é uma opressão, né? Você fez outro comentário também muito feliz. Eu preciso lembrar o seguinte, se eu entreguei a minha carteira de trabalho, a empresa passou 6 meses com ela. Quando eu fui cobrar essa carteira, a empresa me demitiu, essa empresa não me merece lá. Com certeza. Se essa empresa não anotou a minha carteira como manda a lei, ela não me merece. Eu preciso lembrar disso. Né? Como é que eu vou procurar emprego numa empresa que não é idônea? Como é que um empregador, um patrão vai contratar um empregado, né, que trabalhou numa empresa que chegava tarde, né, que saía antes do horário, que rasgava o fardamento, que atendia mal o cliente? Sei. Então, eu preciso pensar isso. Agora, se eu cumpro o meu contrato, eu chego na hora que a empresa estabeleceu, dentro do legal, eu atendo o cliente como devo atender primeiro, não só por ser o cliente, mas por ser um cidadão ou cidadã e um ser humano. Né? Primeira coisa é essa. Não é só porque é o cliente da loja que eu tenho que atender bem, não. Eu tenho que atender esse cliente bem, porque antes dele ser cliente, ele é um cidadão, um ser humano. E o meu contrato ali estabelece normas aonde eu devo atender bem essa pessoa que chega até o meu local de trabalho. Se a empresa não me paga, Antônio, se ela não me assina a carteira, se ela não me entrega a carteira dentro do prazo legal, isso não é uma empresa idônea. Eu não devo continuar. Agora, em casos, né, digamos, você ficou com essa carteira retida, são casos. E aí você perdeu até de conseguir um outro emprego. Você pode entrar com ação pedindo reparação. Você pode entrar com ação por danos morais. Por exemplo, a empresa lhe demitiu, mas não providenciou a sua documentação. Você passou 5, 6 meses sem dinheiro, cartão de crédito lá fazendo cobrança, cortaram tua água, tua luz. Você teve prejuízos com isso. Mas eu sempre recomendo que o trabalhador não procure, eu estou citando aqui não só o comerciário, Antônio, mas o trabalhador de forma geral, ele não só procure o sindicato quando ele for demitido, quando ele receber uma advertência ou uma suspensão. Ele deve procurar o sindicato constantemente, mesmo que não esteja acontecendo nenhum problema na empresa. Ô Milton, me diga uma coisa, o camarada foi demitido, por exemplo, ele trabalhou 6 meses na empresa, foi demitido, ele já tem direito ao seguro-desemprego? A partir de que mês ele tem direito? Independentemente dele estar com carteira assinada ou não, completados 6 meses, ele já passou a ter direito a 3 meses do seguro-desemprego. Então, de 6 a 11 meses, ele tem direito a 3 parcelas. 3 parcelas. De 11 meses a 23 meses, ele tem direito a 4 parcelas. A partir de 23 meses, acima de 23 meses, ele tem direito a 5 parcelas. Agora, a gente está aqui, Antônio, me permita a expressão, nós não estamos aqui para levar informação só de direitos, mas de deveres também. Não, exatamente. Senão, não é um programa jornalístico, foge à regra, enfim. Exatamente. A gente tem recebido muitas denúncias de empresas, de trabalhadores, que quando completam 6 meses, começam forçando a barra para a empresa lhe demitir. Ou comprar uma moto, ou uma bicicleta, seja lá o que danado for. A empresa não tem a obrigação de fazer qualquer tipo de acordo com o empregado, não tem a obrigação, se ele está trabalhando bem, está cumprindo com as normas da empresa, por que eu vou demitir? Apenas porque o Antônio Silva pediu para ser demitido? De forma nenhuma. Ora, se eu pedir demissão, eu não vou receber seguro-desemprego, eu não vou receber FGTS, se eu sair de imediato, eu vou perder o aviso prévio, igualmente a empresa. Se ela me demitir, ela vai ter que me pagar o aviso, eu vou ter direito à multa rescisória de 40% do FGTS, eu vou ter direito ao seguro-desemprego, a sacar o FGTS. Então, quem promove a demissão tem que assumir o ônus. Se é a empresa que demitiu, ela vai ter que assumir aviso prévio, 40% de multa. Se sou eu. Agora,
Por que é que nós estamos passando essa orientação? Porque é fato, muita gente mesmo, tem, quando completa 6 meses, sabe que já tem 3 meses de seguro-desemprego, então começa fazendo corpo mole na empresa. Sei, aprontando. Aprontando, e nós não aceitamos isso, e isso também é prejudicial para o próprio empregado, Antônio. Por quê? É prejudicial porque os governos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, estão cada dia criando mais empecilhos, obstáculos, dificuldades para você se aposentar. Certo. Então, quanto mais tempo, Antônio, você fica sem a sua carteira assinada, você vai ter problemas lá na frente para se aposentar. Eu, por exemplo, estou com 54 anos, 35 anos de serviço já prestado, eu já poderia entrar com pedido de aposentadoria. Mas tem um tal de um fator previdenciário que eu tenho que trabalhar mais alguns anos ainda, se eu quiser receber a minha aposentadoria integralmente. Isso foi o quê? Foi períodos, ainda que a legislação não era tão atuante, eu trabalhei clandestino. Não foi para receber o seguro-desemprego, na minha época não tinha seguro-desemprego, né? Mas eu trabalhei vários anos sem carteira assinada. Então hoje eu estou vendo. Igualmente esses trabalhadores de hoje que ficam provocando a sua demissão. Ou mesmo outros que são demitidos e você quer contratá-lo, e aí ele diz, não, eu quero. Agora o senhor vai ter que esperar eu receber o seguro-desemprego. Eu não recomendo isso a nenhum empregador, porque é crime, e não recomendo também a nenhum empregado, porque também é crime estar trabalhando sem a carteira assinada para receber o seguro-desemprego. E aí também esse empregado vai ter prejuízo lá na frente na sua aposentadoria, porque quanto mais tempo, Antônio, ele passar trabalhando sem carteira assinada, né, ele vai ter problema lá na frente com sua aposentadoria. Com certeza. Então, essas práticas de ficar trabalhando sem carteira assinada, Antônio, está também, me permita, com todo respeito, eu tenho que colocar isso, classificado na linha no campo da corrupção também. Aquele cidadão que não assina a carteira e o que fica trabalhando em uma empresa para receber o seguro-desemprego, não tem a prática nada diferente daquele pessoal que está nas câmaras de vereadores, que está na Câmara Federal, no governo A ou B. Então, eu estou me colocando como sociedade, porque eu também tenho os meus erros. Será que eu estou, na hora de declarar o meu imposto de renda, eu estou declarando corretamente? Na hora que eu vendo uma bicicleta, uma moto minha, um carro, eu estou declarando efetivamente esses valores ou estou fazendo alguma coisa para me livrar de parte do fisco? Então, nas relações de trabalho também a gente precisa, antes de cobrar, seja você empregador ou empregado, se você está fazendo a sua parte. Então, correto. Tem empregado quem pode. Quer emprego também quem tem condições de trabalhar, quem precisa efetivamente de trabalhar. Eu preciso lembrar que eu não posso chegar aqui atrás de um emprego somente para levar minha feira para casa. Eu preciso lembrar que eu vou firmar um contrato com a empresa. Só que este contrato não deve ser de escravidão. É um contrato que respeite a jornada de limite, no caso do comerciário, de 8 horas diárias, a garantia de 2 horas mínimas para almoço e descanso, a carteira de trabalho devidamente assinada. No sábado, se você já trabalhou, Antônio, 40 horas até hoje, sexta-feira, por exemplo, Antônio só tem a obrigação de amanhã trabalhar mais 4 horas. 4 horinhas, pronto. Que seria das 8 ao meio-dia. Por exemplo. A empresa pode funcionar até as 13, 14, 15 horas? Pode. Funcionamento é uma coisa, funcionamento da empresa é uma coisa. Jornada de trabalho é outra. Então, digamos, eu e Antônio trabalhamos na empresa A. Então, hoje, nós dois já trabalhamos 40 horas. Um exemplo. Amanhã nós só temos a obrigação de trabalhar mais 4, ok?
Mas a Mas empresa se a empresa quiser, não, mas vai ficar até as 14. Por exemplo, pode. Ela tem duas opções. A primeira, uma delas, ela pode estabelecer que Milton entra às 8 e sai às 12, completou as 44 horas, ou as 4 mais 40, 44. Antônio entra de 10 e sai às 14. Ah, pode fazer isso. Pode sim. Eu fico em casa, quando for 10 para as 10, eu chego para 10 horas começar. Você completou muito bem. Agora eu tô entendendo. Você não é obrigado a chegar 10 para as 10. Mas é importante que você chegue 5, 10 minutos antes. Muito bem, é isso mesmo. Se guardar sua bolsinha, Se arrumar seu organizar. cabelo, que não é o meu caso. É. Não é verdade? Então, para quando for 10 horas ou 8 horas, conforme seja o caso, eu estar lá no meu posto de trabalho. Às 14 horas ou às 12 horas eu ir embora. A outra situação é a empresa estabelecer que eu e você entremos às 8 e vamos até às 14. Pode? Pode. O que não pode é trabalhar continuadamente mais de 6 horas. De 8 às 14, dá exatos 6 horas. Não exatos 6 horas. Agora, nesse caso, quando eu trabalhei de 8 às 12 e você das 10 às 14, a empresa não tem a obrigação de me dar nenhum intervalo. Agora, quando a gente trabalha 6 horas corridas, ela tem a obrigação de me garantir um intervalo mínimo de 15 minutos. Aproveitando essa história de 15 minutos, Antônio, precisamos informar que se Antônio, ou Milton, ou Manel, ou José, ou Maria, trabalha uma jornada de 8 horas, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, tem as 2 horas de almoço, descanso para repouso, refeição, etc., a empresa não está obrigada a conceder aqueles 10, 15 minutos de intervalo. Eu tenho que deixar isso aqui, talvez alguém diga, mas rapaz, e agora está sendo contra a gente? Não. Eu tenho que informar o que estabelece a lei. Muito bem. Agora, só para concluir, se a empresa de espontânea vontade, ela lhe concede 10 minutos, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, ótimo. Agora que você aproveite esses 10 minutos, esses 15, para ir fazer a sua ligação do celular, para não fazer no horário de Fazer um trabalho, lanchezinho. fazer seu lanche, se fuma, saia do local do seu trabalho e vá fumar, dá um passeiozinho. Agora, que não pegue esses 15 minutos, Antônio, e transforme em 30 ou 45 minutos.